Olá, eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara, com as notícias que foram destaque na semana. Deputados aprovam uma lei específica para a terceirização do trabalho, que passa a ser possível em todos os setores. A Previdência é ou não deficitária? A semana na comissão especial que analisa a reforma foi de debates deste e de outros pontos polêmicos. E você vai ver também. As comissões permanentes da Câmara têm novo comando. Veja quem são os novos presidentes. Câmara discute medidas para enfrentar o impacto na economia provocado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A oposição quer CPI para investigar a denúncia. Reforma política. Especialistas e autoridades debatem financiamento público de campanha e lista fechada já nas próximas eleições. Na semana que passou, o plenário da Câmara aprovou por 231 votos a 188 o projeto que regulamenta a terceirização e altera as regras do trabalho temporário. A sessão foi marcada por muita obstrução dos partidos contrários à proposta. A repórter Dini Moraes mostra o que muda com as novas regras. O Brasil tem cerca de 13 milhões de trabalhadores terceirizados, contratados por uma empresa, mas que trabalham em outra. O vice-presidente da Central Brasileira do Setor de Serviços, entidade que representa mais de 600 mil empresas no país, afirma que a terceirização gera emprego e dá oportunidade para que as empresas tenham competitividade no mercado. Eu costumo dizer que a empresa, quando terceiriza, ela não precisa mudar em nada. Se ela tiver o mesmo custo, se ela mantiver o mesmo custo, ela já está ganhando. Por quê? Porque ela tira a inteligência dela, que administrava aquelas atividades, tá? E começa a focar no seu negócio. Antônio é um terceirizado, feliz por ter um emprego, mas não teve boa experiência quanto aos seus direitos. Trabalho como terceirizado há 18 anos. Todas as empresas que eu trabalhei, foram 4, nenhuma delas pagaram totalmente os meus direitos. A Câmara aprovou esta semana um projeto que tem o objetivo de definir regras claras para a terceirização. O texto permite que a prestação de serviços aconteça em todas as áreas de uma empresa, inclusive no setor principal, a chamada atividade fim, o que hoje é proibido pela Justiça. Um restaurante, por exemplo, pode terceirizar o serviço de limpeza e também o cozinheiro. A proposta também autoriza a empresa terceirizada a ser do mesmo ramo econômico de quem contrata e determina que a prestadora de serviços tenha patrimônio mínimo de R$10 mil, aumentando conforme o número de empregados. A empresa terceirizada vai poder também terceirizar, a chamada quarteirização. A proposta ainda trata da responsabilidade subsidiária. Se a terceirizada não tiver patrimônio suficiente para pagar os direitos trabalhistas dos funcionários, quem contratou a empresa terceirizada poderá ser obrigada a arcar com esse custo. O projeto também muda as regras de trabalho temporário, aquele que só é autorizado para substituir um funcionário ausente ou quando a empresa tem aumento de demanda. Permite que esse tipo de contrato dure até 9 meses e seja feito também na área rural. Mas para aprovar esse texto não foi fácil. Foram muitas tentativas de barrar a votação. PT, PDT, PCdoB, PPS, PSOL, Rede e PMB se manifestaram contra. Alegavam que o texto retira direitos dos trabalhadores. Todos nós conhecemos pessoas que trabalharam em empresas terceirizadas, que ao final do contrato fecharam as portas, foram embora e deixaram os trabalhadores sem as verbas rescisórias e sem os direitos assegurados. O próximo passo depois desse é obrigar o trabalhador e a trabalhadora a se transformar em pessoa jurídica, sendo contratado como se empresa fosse, perdendo direito a férias remuneradas, 13º e licença maternidade, por exemplo. Me apontem, dentro do texto todo, um item apenas que retira direito do trabalhador. Vou dar a resposta. Não existe. A terceirização vai regularizar quase 12 milhões de trabalhadores aí, que poderão recolher, inclusive, a Previdência que hoje não recolhe. Representantes das centrais sindicais assistiram à votação das galerias do plenário. Por algumas vezes, os ânimos se acirraram. Peço para esvaziar a galeria, por favor. Esvaziar a galeria, presidente! Muito bem, deputado, aleluia com a palavra. Questão de ordem!
O projeto foi aprovado por 232 votos a favor e 188 contra. Acho que foi uma votação muito importante, uma sinalização forte, até porque é uma matéria que vinha há anos sendo debatida na Câmara, no Senado, e nós nunca conseguimos encaminhar a sanção nenhum projeto. Esse é o primeiro. Acho que é um primeiro passo, um passo gigante que a Câmara dá, e tenho certeza que outras vitórias da população brasileira virão com a votação daqui a 30, 40 dias da reforma trabalhista e depois da reforma previdenciária. Existe mais um projeto sobre terceirização, que é de 2015, pronto para ser votado no Senado. E, se aprovado, também vai à sanção presidencial. De autoria do então deputado Sandro Mabel e relatada pelo senador Paulo Paim, a proposta aguarda inclusão na ordem do dia do plenário do Senado. E o papel da Justiça do Trabalho foi assunto na Comissão Especial da Reforma Trabalhista. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho e 2 desembargadores de tribunais regionais do trabalho defenderam a atuação desse setor da justiça, que é acusado por empresários e deputados de sempre favorecer os trabalhadores. O desembargador argumenta que os julgamentos têm que levar em conta a realidade das relações trabalhistas. Estamos diante de partes economicamente desiguais. Por isso, a necessidade de uma legislação que trate de forma desigual para se chegar à igualdade. Não se trata desiguais de forma igual, senão você vai continuar a desigualdade. O representante dos empresários afirma que a Justiça do Trabalho decide com a presunção de que todos os empregadores são desonestos. Dá um tratamento da lei forte para a grande maioria dos brasileiros que são honestos e são idôneos. A grande maioria dos brasileiros são honestos e idôneos. A minoria é que é desonesta e desonesta. Senão, seria o caos. Só que todos eles são tratados como se fossem bandidos perante a lei. A audiência marcou o fim do prazo para a apresentação de emendas. A quantidade de propostas de mudança superou a previsão inicial. A gente vai pedir à presidência da Casa um prazo maior, dado esse volume, eu diria assim, geométrico, né, de contribuições, que a gente tem a obrigação de se debruçar sobre elas e, ao mesmo tempo, continuar ouvindo aí a sociedade civil. Mas o deputado da oposição diz que os debates são apenas um ritual para disfarçar o que chama de rolo compressor do governo para aprovar o projeto. Nós sabemos que não temos maioria, mas vamos tentar barrá-lo nas ruas, como está se barrando o projeto da Previdência Social também nas ruas. O desejado nós estamos alcançando, que é fazer esse bom debate e dar oportunidades a todos os atores envolvidos. E na Comissão Especial da Reforma da Previdência, o assunto foi a aposentadoria das mulheres e dos agricultores. Os deputados também debateram com o governo e auditores da Receita Federal uma das maiores polêmicas do momento. Afinal, a Previdência tem ou não tem déficit? Para a Anfip, a resposta é clara e simples. O déficit não existe. Se fala que se roubou muito na Petrobras, mas não tem instituição que tenha sido mais saqueada ao longo dos últimos 50 anos, praticamente, do que a Previdência Social. 400 bilhões de dólares foram os saldos positivos apropriados pela União em 33 anos. Isso a valores de hoje é 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Para o governo, essa conta é irreal. São 227 bilhões de déficit na Previdência no nível federal. Esse quadro é o quadro que acompanha a Lei Orçamentária Anual, que é aprovada pelo Congresso Nacional todos os anos. Portanto, não há aqui uma discussão de método. Não. Isso aqui é o que está na Lei Orçamentária Anual. Essa discussão é muito complicada e depende muito da maneira como você lê a Constituição e do que você põe ou não nessa conta. O problema é que o resultado dela é um dos argumentos centrais para fazer essa reforma da Previdência, a de que haveria um rombo e de que ele seria crescente. Agora, se até a matemática fica dividida nessa resposta, imagina as ideias. Imagina então a política. A desordem das contas da Previdência vem massacrando o Brasil há alguns anos e vem dificultando muito o nosso desenvolvimento econômico, o nosso investimento em infraestrutura, a recuperação dos empregos. Por isso a gente precisa reformar a Previdência. Não é deficitário o orçamento da Seguridade Social, é deficitário o orçamento fiscal do governo pelo
peso excessivo de juros e serviços da dívida que consome a maior fatia do orçamento. Debater previdência é falar de gente e de realidades muito diferentes. Os agricultores não têm salário. Os agricultores não têm férias. Os agricultores não têm nenhuma forma de benefício, ele é remunerado pela sua produção. Então, este é um ponto que nós estamos com muita preocupação. Há um certo pânico no campo brasileiro. Mas debater previdência é falar também de números. O governo lembra que o déficit rural ficou acima dos 100 bilhões de reais no ano passado. Outro dado, o Brasil tem mais aposentados rurais do que moradores de zonas rurais. Por exemplo, o estado do Piauí, 33% se declara rural, sendo que a concessão de benefício é de 61%. Então, temos discrepâncias significativas e não quero dizer que em nenhum momento aqui é fraude. Isso não é fraude, isso aqui são dificuldades e subjetividades no conceito. O que acontece aí é o seguinte, quase nenhum produtor rural consegue comprovar que é de fato um trabalhador rural. Por isso a Previdência aceita também uma declaração do sindicato. Está aí um pouco dessa margem de subjetividade. Um dos desafios colocados por essa reforma da Previdência é de criar regras claras e de garantir que o benefício chegue a quem de fato precisa dele. Esse agro brasileiro paga pouca contribuição, paga pouco imposto, imposto de renda, INSS. Portanto, este agro poderia criar um fundo para amparar essas pessoas mais pobres, essas pessoas que ainda vivem nos rincões desse país. Nós podíamos fazer isto, criar uma COFINS rural, ao invés de retirar os direitos. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, acha que a solução passa por uma contribuição individualizada. Como a produção no campo varia muito, ele está propondo uma regra específica. Se a pessoa não pode pagar mensal, pelo menos pode pagar algo que seja pequeno e seja anual. O que não pode é deixar de pagar. 65 anos de idade e 25 anos de contribuição. A regra valerá do mesmo jeito para mulheres. Um dos argumentos é que a desigualdade entre eles e elas diminuiu. Na média, a mulher passou de 65% para 81% da remuneração do homem. Do outro lado, a crítica. Esse número esconde uma realidade onde o trabalho é feito fora e também dentro de casa. A mulher trabalhadora ainda tem que encarar a volta ao mercado depois de ser mãe. O aspecto da dupla jornada é um aspecto importante a ser destacado. Também tem que se destacar que as taxas de desemprego são muito maiores entre as mulheres. Para o governo existe uma diferença aí. Esse é um problema do mercado de trabalho, não da Previdência. Para eles, o risco é de o benefício perpetuar a diferença entre homens e mulheres. Na semana que vem, deveria ser realizada uma última audiência pública de debate. Poderão ser 3. Essas outras 2 seriam feitas, uma com o nome da oposição e a outra com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Essas outras 2 ainda dependem de confirmação. O que é certo é que aquela semana será a última de debates. Na sequência, teremos o relatório e então a votação. Na visita da semana à Câmara, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, discutiu a reforma da Previdência com as bancadas do PSDB e do Democratas. O ministro disse que se os deputados quiserem suavizar a reforma, será preciso apresentar outros pontos que compensem os gastos. Caso contrário, segundo ele, será necessário fazer outra reforma daqui a 2 ou 3 anos. Se tirar algo, vai ter que botar algo equivalente em outro lugar. A questão, de novo, é quem paga. O que não é possível é nós fazermos de conta que ninguém está pagando. O líder do PSDB afirmou que há consenso sobre a necessidade de idade mínima, mas ainda há discussão sobre se ela deve ser de 65 anos ou um pouco menor. E explicou que uma grande maioria apoia a igualdade entre homens e mulheres. Ricardo Trípoli acredita que é importante o fato de o ministro ter aberto a porta para negociar com os deputados. Deixa o canal aberto a possibilidade de estarmos discutindo todos os itens que foram colocados para ele como itens divergentes pela bancada do PSDB. E também repercutiu por aqui a decisão do presidente Michel Temer de deixar de fora da reforma da Previdência o funcionalismo público estadual e o municipal. A avaliação é que a mudança deve facilitar a aprovação da proposta. Ia mobilizar atores
que não tem relação direta com a emenda constitucional. E agora você está concentrando a reforma naquilo que sempre foi o objetivo do governo, que é reduzir o déficit público, o déficit da Previdência dos 220 bilhões, que nunca incluiu servidores estaduais. Estamos respeitando um princípio federativo em um momento onde é evidente que existe em alguns estados, notadamente o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, uma dificuldade econômica e que, portanto, não cabe a nós estabelecer para eles parâmetros que talvez não tenham condição de cumprir. Isso é uma inovação, vamos ver como é o texto, mas nós não estamos acreditando nessa história, achamos que é mais uma conversa para desmobilizar principalmente os professores, os policiais militares e civis, que estão mobilizados em todos os estados. Você vai ver daqui a pouco aqui na revista da Câmara. Deputados discutem medidas para enfrentar o impacto na economia provocado pela Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A oposição quer CPI para investigar a denúncia. Reforma política. Especialistas e autoridades debatem financiamento público de campanha e lista fechada já nas próximas eleições. É só um instante. Na semana que passou, a Câmara dos Deputados concluiu a conferência das mais de 2 milhões de assinaturas de apoio ao projeto que trata das 10 medidas contra a corrupção. A verificação foi acertada há pouco mais de um mês entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que suspendeu a tramitação do pacote anticorrupção no Congresso porque viu um erro na apresentação do projeto no Legislativo. Os dados conferidos foram enviados à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que vai validar o trabalho feito pelos técnicos. E as comissões temáticas da Câmara têm novo comando. O PMDB assume o comando de 3 comissões: Constituição, Justiça e Cidadania, deputado Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, deputado Sérgio Souza, do Paraná. E Viação e Transportes, deputado Altineu Cortes, do Rio de Janeiro. O PSDB vai comandar a Comissão de Educação com o deputado Caio Nárcio, de Minas Gerais. Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Sheridan, de Roraima. E Relações Exteriores e Defesa Nacional, deputada Bruna Furlan, de São Paulo. O PT ficou com a Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado Givaldo Vieira, do Espírito Santo. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Nilton Tato, de São Paulo. E Direitos Humanos e Minorias, com o deputado Paulão, de Alagoas. O PSB ficou com a Comissão de Defesa do Consumidor, com Rodrigo Martins, do Piauí, e Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Amazônia, com Valadares Filho, de Sergipe. O PP, Finanças e Tributação, deputado Covate Filho, do Rio Grande do Sul, e Seguridade Social e Família, Irã Gonçalves, de Roraima. O PSD vai comandar a Comissão de Cultura com o deputado Tiago Peixoto, de Goiás, e Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, com Paulo Magalhães, da Bahia. O PSC fica com a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, com o deputado Gilberto Nascimento, de São Paulo. O PR assume Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Cabo Sabino, do Ceará. Solidariedade vai presidir Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, com Lucas Vergílio, de Goiás. O PTB, Fiscalização Financeira e Controle, com Wilson Filho, da Paraíba. O PDT, com Legislação Participativa, Flávia Moraes, de Goiás. O PRB vai comandar Minas e Energia, com Jonathan de Jesus, de Roraima. O PR, Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o deputado Capitão Augusto, de São Paulo. O PCdoB ficou com a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Orlando Silva, de São Paulo. O Democratas com a Comissão de Turismo, deputado Paulo Azi, da Bahia. E o PTN vai presidir a Comissão de Esporte com Ezequiel Teixeira, do Rio de Janeiro.
A Frente Parlamentar da Agropecuária discutiu quais medidas a Câmara poderá tomar para minimizar o impacto na economia após a divulgação da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A ação apontou irregularidades praticadas por frigoríficos na venda de carnes e repercutiu até no exterior. Um grupo de deputados da oposição, no entanto, defendeu investigação parlamentar para a denúncia. Os deputados Carlos Aratini, Ivan Valente e Júlio Delgado explicaram por que estão propondo a criação de uma CPI. O parlamento brasileiro precisa entrar nessa questão que teve um grande impacto para a saúde pública da população brasileira, para investigar a corrupção no setor e também os impactos econômicos monstruosos que foram criados a partir desse processo. Para a gente retomar a credibilidade no comércio internacional, para a gente retomar a credibilidade no comércio interno da produção da carne, é preciso que essa apuração seja séria. Já o deputado Valdir Colato não concorda com a criação da CPI. Se o Congresso fizer essa CPI, vai ser um desserviço que vai prejudicar o Brasil numa discussão interminável que não vai levar a resultado nenhum, a não ser o lado negativo de exploração dessa questão que hoje abala o setor agropecuário brasileiro. Os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária discutiram medidas de redução de danos ao setor pecuarista, afetado pelas investigações que apontaram diversas irregularidades no controle sanitário de carnes produzidas no país. O presidente da Frente Parlamentar criticou a forma como foi divulgada a Operação Carne Fraca, comprometendo, segundo ele, não só os grandes frigoríficos, mas principalmente os pequenos produtores. É uma instituição que nós temos o maior respeito, que é a Polícia Federal, mas faltou um pouco mais de cuidado para poder compreender essa parte sanitária. São problemas pontuais, pequenos, perto do tamanho do setor. A proposta da Frente Parlamentar Agropecuária é que seja reformulado o sistema de fiscalização sanitária no modelo adotado em 2007, quando o deputado Reinhold Stefanes era ministro da Agricultura. Só o secretário nacional de Defesa Sanitária e Inspeção é quem tratava desse assunto. E todas as chefias a nível de Estado, todos os fiscais em todo o Brasil eram subordinados a essa autoridade nacional e não pulverizados por 27 superintendentes estaduais. Eu acho que esse é um erro que tem que ser, evidentemente, consertado. Na semana que passou, a Câmara dos Deputados, o Tribunal Superior Eleitoral e o Instituto IDEA realizaram um seminário internacional sobre a reforma política. No foco dos debates, financiamento público de campanha, lista fechada já nas próximas eleições e voto distrital misto a partir de 2026. A urgência em mudar o sistema brasileiro deu o tom das discussões. A principal preocupação é o financiamento das campanhas. Não dá mais para continuar com esse sistema que aí está, que trouxe resultados desastrosos. Os senhores vão ver agora, por exemplo, que na campanha presidencial nós tivemos um imenso caixa 2. Precisamos afastar o candidato do dinheiro. O relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, adiantou que vai propor o financiamento público de 70% das campanhas eleitorais já nas eleições de 2018. Pessoas físicas poderiam participar com até 30% do teto estabelecido, com o limite de um salário mínimo por doador. O financiamento pelo próprio candidato seria proibido. Já para o sistema eleitoral, a proposta vai ser uma mudança em 2 etapas. 2018, 20 e 22, o sistema lista fechada, e a partir de 26 o sistema alemão, que a metade você elege por distrito e a metade você elege também por lista fechada. Você dá poder por eleitor e também você fortalece os partidos. Eu acho que é o que o mundo tem migrado e copiado agora nos últimos anos. Agora, não dá para adotar o sistema alemão, o sistema distrital puro aqui para 2018. Nós temos que discutir peso do voto, divisão administrativa do Brasil. O presidente da Câmara defendeu o voto em lista fechada. Se o financiamento é público, é mais fácil controlar, né? Não há recurso público na mão de nenhum candidato, é um controle só pelo partido, então facilita o controle e aumenta a transparência. A fórmula deve enfrentar resistências. A lista fechada tem vantagens de baratear o sistema e, ao mesmo tempo, fortalecer os partidos.
mas ela esbarra primeiro na cultura brasileira. O eleitor brasileiro quer escolher o seu deputado. Segundo, na falta de democracia, que é uma tradição, democracia interna nos partidos. Não há, e há uma desconfiança profunda na forma de construção da lista. A ideia de uma lista que reforça o partido é boa. Entretanto, é fundamental que a população possa interferir nisso, a chamada lista flexível. Ou seja, você faz a sua opção pelo partido da sua preferência, de acordo com o seu programa e doutrina, mas Sua Excelência, o eleitor, a eleitora, também chega e trata de escolher esses nomes. Isso é uma proposta da OAB, da CNBB, de mais de 100 entidades, está aqui na casa, está tramitando aqui, é iniciativa popular de lei e nós temos que considerar. Para Rodrigo Maia, o sistema alemão de voto distrital misto e o sistema de voto distrital adotado nos Estados Unidos também são opções para alcançar um consenso. O que a gente não pode é sair daqui, sair desse debate, nesse momento de crise, tentando criar uma nova jabuticaba. Nós vimos o que deu essa jabuticaba no Brasil. O relator arriscou um calendário para aprovar mudanças até outubro, em tempo de valerem para as eleições do ano que vem. Mês de abril na comissão, mês de maio no plenário da casa, indo para o Senado em junho, acho que é um tempo suficiente para que o Senado possa apreciar aqui as nossas propostas. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é noticias.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau!